quando que vai ficar, gente, que a gente já começa a acender algumas luzes aí e começa a ter possibilidades de, quem sabe, levantar a bandeira aí de uma investigação de uma alergia alimentar, né? Que a criança possa ter alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando essas fezes, né, elas tendem a ficar aí muito esverdeadas, a criança está sempre muito irritada, ela chora mais de 4, 5, 6 horas ao dia, um choro muito estridente, é um choro de dor, de desconforto, ela se contorce, ela se espreme, mesmo durante os 3 meses, tá? Tem esses níveis aí, são sutis. Eu sei que para a mãe de primeira viagem é muito complicado entender essa diferença, né? Mas a gente vai pegar aí pelo tipo do choro. É um choro que se contorce, é um choro onde a criança sofre muito, a criança passa horas e horas chorando, né? Muitas horas, às vezes acaba dormindo de exaustão. Se você soma os picos de choro ao longo do dia, chega a dar ali às vezes 4, 5, 6, 7 horas de choro direto. A barriga sempre muito dura, muito distendida, aquela barrigona mesmo, grande, estufada, que você aperta, parece uma bexiga, né? Um balão de festa de criança infantil que está muito cheio. É aquele aspecto, né? A barriga muito durinha, muito distendida mesmo, e você bate ali, ó, coloca 2 dedos em cima da barriguinha do neném e bate, você escuta um som de tambor. Isso quer dizer que a barriga está com muitos gases. O que que isso pode querer dizer, gente? Que o intestino está inflamado por conta da presença ali da proteína do leite de vaca, que pode estar vindo através da alimentação da mãe, mesmo a criança em aleitamento materno exclusivo, isso pode acontecer, foi o que aconteceu com meu filho, ou a criança que está em uso de fórmula infantil, ou a criança acima de 1 ano que começou também a comer alimentos que tenham leite derivado, tá? Ou algum outro alimento também que pode provocar alergia, né? Como trigo, ovo, soja, peixes, frutos do mar, oleaginosas, enfim. Depois de 1 ano, essa gama aumenta muito, mas quando é mais bebezinho, até 6 meses, a gente primeiramente vai suspeitar sempre de alergia ao leite de vaca, porque é o alimento mais alergênico. E geralmente, né, principalmente as crianças que estão em contato com fórmula infantil, a grande maioria das fórmulas tem base de proteína do leite de vaca, então é dessa que a gente vai suspeitar. Então, se a criança chora muito, várias vezes ao dia, por várias horas, muita dor, muito desconforto, é um choro gritado, irritado, é um choro que machuca o coração, né, da mãe, é um choro que machuca o coração do pai, é diferente. Tá passando do normal que você conversa aí com as suas amigas, com as suas primas e que os filhos delas tinham, é diferente do seu primeiro ou segundo filho, né? Então a gente começa a ter um parâmetro ali e vai levantando algumas possibilidades. Se o cocô da criança, né? Se a criança evacua ali às vezes 9, 10, 11, 12 vezes ao dia, opa! Já está passando da quantidade que a gente esperaria de um bebê até 6 meses evacuar. Esse odor das fezes, ele lembra um cheiro, gente, quase às vezes que de esgoto, é bem podre, é bem característico do intestino bem inflamado, que não está conseguindo digerir bem aquele leite. As bactérias, então, né, naqueles nutrientes que não foram digeridos, bem digeridos, atuam ali em cima, fermentam mesmo aquele alimento que está ali dentro do intestino, que não foi bem digerido, porque o intestino está inflamado. Intestino inflamado não faz bem o que ele deveria fazer, que é produzir enzimas e quebrar o alimento, quebrar as proteínas do leite materno ou da fórmula. Então, as bactérias do intestino começam a agir ali, produzir muitos gases, e é onde vem essa barriga dura, distendida, e causa muita dor, muito desconforto, tanto pelo excesso de produção de gases, quanto pela inflamação do intestino, ali pela presença da proteína, causando uma reação alérgica. Essa reação alérgica em crianças pode acontecer exatamente por uma imaturidade de todo o sistema ali do corpinho dela, uma imaturidade do sistema de defesa, das células de defesa,
né, que são poucas, escassas, de poucos tipos, estavam ainda em processo de amadurecimento. Esse amadurecimento acontece muito via leite materno, onde a mãe passa suas células de defesa mais maduras, mais experientes via leite materno para a criança, melhorando esse amadurecimento do sistema imunológico da criança. É claro, gente, que crianças, né, que não foram amamentadas, também amamentadas com fórmula exclusivamente, também vão ter o seu processo de amadurecimento do sistema imunológico, mas que pode demorar um pouco mais, porque não está tendo essa ajuda muito potente, né, via leite materno. Então, por essas células estarem ali escassas, pouco amadurecidas, elas começam a entender que a proteína de um alimento vai fazer mal à criança e começam a fazer uma reação alérgica, tentar expulsar essa proteína do corpo da criança. E ali podem acontecer sintomas gastrointestinais, refluxo, dor abdominal, aquele muco nas fezes, né, que é como se fosse uma clara de ovo, com a presença ou não de sangramento junto, né, porque a inflamação no intestino ali pode ser tanta que pode chegar realmente a ferir aquele intestino por dentro, saindo sangue junto com as fezes. Sempre vai ser, gente, um sangue vermelhinho vivo mesmo, visível a olho nu. Não precisa fazer exame de sangue oculto. O sangue não é oculto nas alergias. Quando a criança sangra, dá para ver. É esse exame aqui que tem que ser feito, tá? É um sangue bem vermelhinho, porque é da porção final ali do intestino. Geralmente, na grande maioria dos casos, as fezes vão ficar diarreicas, então vai ficar ainda mais mole e aumentar muito a consistência. É isso que a gente, né, classifica como diarreia, um aumento das vezes e uma diminuição da consistência, então fica mais mole, aumenta muito o número de vezes ali do que seria o normal para a criança naquela idade, com aquele tipo de alimento. Ou, em alguns casos, pode acontecer o contrário, pode acontecer a prisão de ventre, a constipação. Isso também pode acontecer em alguns casos, mas na grande maioria das vezes vai acontecer a diarreia, tá? Associado a esses sinais de dor e desconforto da barriguinha, a criança vai ficar irritada, ela está muito inflamada, ela está com dor. Pode acontecer também questões de pele junto, né? Uma dermatite atópica, geralmente, que é aquela pele que fica bem empipocada, áspera, com aspecto de ressecado. Pode ser em decorrência à alergia a um alimento, pode comprometer a parte respiratória da criança. A criança está sempre com um chiadinho ali no peito, tem bronquite, bronquiolite, né, infecções respiratórias de repetição. Isso também pode estar atrelado à alergia à proteína do leite de vaca. Por essa inflamação intestinal também, né? Podem dar, além desses sintomas intestinais, também pode dar ou não esses outros sintomas. É importante falar aqui, gente, que a criança pode ter ou não comprometimento no ganho de peso. Isso vai depender do local ali do intestino que as células estão fazendo a guerra dela, né? Que é onde elas estão inflamando. Se é no primeiro intestino, que é o intestino delgado ou fino, ou se é no segundo intestino. Se há uma inflamação, se a guerra acontece no primeiro intestino, que é o intestino responsável por produzir enzimas e digerir e absorver os nutrientes, a criança tende a ter um comprometimento no ganho de peso. Tá? Já se essa inflamação acontece no segundo intestino, na grande maioria das vezes, a criança não vai ter comprometimento no ganho de peso. Ela pode até não ganhar o peso suficiente se naquele momento o intestino está muito inflamado ou tem muita diarreia, porque se tem muita diarreia, né, e tem sangramento, o sangramento também propicia a diarreia. O fluxo ali, né, a rapidez com que aquele bolo alimentar vai passar pelo intestino aumenta muito e às vezes não dá tempo do nutriente ser totalmente absorvido. Mas uma parte vai ser absorvida de qualquer forma. Então a criança pode ter até um comprometimento ali na velocidade do ganho de peso, mas geralmente não tem uma baixa, né, na curva ali de ganho de peso. Às vezes a curva fica reta ou começa realmente a cair, que aí é onde nos preocupa, né? Isso deve também ser bem avaliado também nestes casos, né? Todo esse conjunto de sintomas podem nos levar a crer que a criança pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca. E aí, gente, um outro tipo de reação também são as reações mais rápidas e imediatas, né? Que podem acontecer via leite materno, mas são muito mais comuns quando é dada a fórmula direto à criança. Então, ela tem todos esses sintomas que eu falei aqui antes, né? Esses desconfortos, diarreia ou constipação, barriga distendida, cólica, o cocôzinho fica fétido,
fica, né, muitas vezes esverdeado, pode ter sintoma de pele, respiratório comprometido, mas geralmente quando se dá a fórmula na criança, a criança desenvolve placas vermelhas pelo corpo e às vezes até inchaço de olhos, bocas, né? Isso é bem característico de reação alérgica, é o que a gente chama de reação IgE mediada. Ali tem presença de anticorpos da classe imunoglobulina E. Isso geralmente acontece quando a gente dá diretamente a fórmula para a criança, tá? É muito mais comum esse tipo de reação quando a criança recebe fórmula infantil à base da proteína do leite de vaca, mas eu conheço alguns casos que a criança pode fazer esse tipo de reação também via leite materno, mas é mais raro. Enfim, então isso tudo nos começa a levar ali a uma suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, e o que a gente deve fazer é levar os nossos filhos a um bom médico, né? Existem excelentes pediatras que entendem sobre alergia alimentar e vão te orientar aí a fazer o correto processo de investigação, ou bons gastropediatras ou bons alergistas que vão te orientar a fazer o correto processo de investigação. Para as crianças que fazem placa vermelha e inchaço, o médico pode pedir alguns exames que podem auxiliar no fechamento do diagnóstico. Auxiliar, porque o que fecha o diagnóstico é a história clínica, né? Então a criança está se alimentando como? O que aqui ela está tendo contato? Quando isso aconteceu? Desde quando? O médico vai entender essa história clínica, vai pedir exames ou não, só se a criança fizer placa vermelha e inchaço. Para os outros, né, para dermatite atópica até pode pedir, porque pode ter a presença do anticorpo, porque é uma reação mista, mas se tiver, gente, reação só respiratória e gastrointestinal, não precisa pedir nenhum exame, né? Eu sempre falo isso aqui, não vão gastar seu precioso tempo e dinheiro com isso. Nem precisa de exame de fezes, né? Nem precisa de prick teste e nem de exame de sangue de IgE específica. Um bom médico, um médico que realmente entenda sobre alergia alimentar apenas com a história clínica e orientando bem feito, TPO, teste de provocação oral, que é o teste ouro para fechamento do diagnóstico das alergias alimentares, ele vai conseguir fechar o diagnóstico do seu filho ou da sua filha que estejam apresentando esses sintomas, tá? No momento que ele vai investigar aí a alergia à proteína do leite de vaca. E como que isso é feito? É feito a partir da dieta, da exclusão da proteína do leite de vaca da vida dessa criança. Então, se ela está em aleitamento materno, quem faz a dieta de restrição é a mãe. E não basta dizer tire leite derivados da dieta, isso é completamente insuficiente para que a mãe consiga fazer uma dieta adequada, principalmente porque ela come vários alimentos, né? E a gente sabe que a criança pode reagir não só por via alimentar, ela pode reagir por outras vias não alimentares também. Então, é muito importante que o médico realmente assente ali com a família, explique toda a situação, explique como esses contatos podem acontecer, explique todos os alimentos e produtos que podem ter leite, para que a família realmente consiga fazer um período de exclusão bem feito. Esse período ocorre aí entre 30 a 45 dias. Se a criança está em uso de fórmula, o médico vai orientar e vai recomendar uma fórmula hipoalergênica, né, extensamente hidrolisada, ou uma fórmula de aminoácido, ou uma fórmula à base da proteína de soja, ou uma fórmula extensamente hidrolisada à base da proteína do arroz, dependendo da idade, dependendo dos sintomas da criança, né? O nutricionista ou o médico que está acompanhando vai avaliar o quadro e vai orientar essa troca de fórmula. Muitas vezes o que eu vejo também é uma troca de fórmula orientada, mal orientada. E aí a criança não melhora e não se tem um correto fechamento do diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca.